Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Giovanni, eu sou cineasta e ator e hoje eu queria falar com vocês sobre um instrumento que eu não vejo sendo tratado com o digno respeito e que é muito importante para a nossa área de cinema, de criação, de audiovisual e é a nossa claquete. Agora, para que serve uma claquete? Hoje em dia no cinema digital a gente consegue visualizar todas as informações digitalmente e o áudio ele não é sempre captado junto com a câmera, geralmente ele é captado em um gravador separado da câmera, para que assim o editor consiga ter mais possibilidades, uma qualidade maior no áudio, e então ele consegue ter os dois arquivos separados. A claquete, para que ela serve? Ela serve justamente para sincronizar o vídeo da câmera com o áudio que foi captado externamente. O editor ele vai conseguir ver na timeline dele o arquivo de áudio, quando tiver a batida da claquete, vai ter um pico de áudio, né, na waveform, né, que é nas ondas de áudio que a gente fala. E nisso ele vai conseguir sincronizar o áudio que foi captado no gravador com a câmera que está captando o vídeo. Mas a claquete não serve só para sincronizar, ela serve também para que o montador saiba exatamente quais são as informações essenciais que ele precisa na pós-produção. Existem algumas informações que são essenciais para todo montador, que se você não conhece o montador, se você não sabe como ele gostaria como os clipes fossem claquetados, existem 3 informações que são extremamente essenciais, que é o rolo, a cena e o take. Essas são as informações essenciais que o seu montador vai precisar se ele não quiser ter um problema na parte de media management, isso daí. Como que funciona uma claquete? A equipe de fotografia do filme consiste do diretor de fotografia, operador de câmera, seus assistentes e a galera de cada área, a galera de maquinário, a galera de elétrica, enfim. Quem opera a claquete é sempre o segundo assistente de câmera. É claro que em produções menores, quando a gente não tem uma equipe inteira dedicada só para a parte de fotografia, alguém do set acaba pegando essa função de operar a claquete, mas geralmente por padrão o segundo assistente de câmera acaba sendo o operador de claquete. Cada montador tem a sua preferência de como ele quer que a claquete seja escrita. Mas criou-se um padrão de como se preencher uma claquete. Existem padrões diferentes, na verdade existem diversos modelos de claquete. Essa daqui é uma claquete americana, por isso que ela está em inglês. Existem claquetes brasileiras com a mesma formatação, existem claquetes onde tem um espaço para você colocar o som. O Brasil ele acabou importando muitas técnicas europeias, então, pela minha experiência pessoal, e novamente, essa é a minha experiência, eu acredito que o sistema americano que foi criado nos Estados Unidos, obviamente, americano nos Estados Unidos, faz sentido. Ele faz um pouquinho mais de sentido, eu acho ele mais prático, mais assertivo. Esta é uma claquete de acrílico, existem claquetes de diversos formatos, de diversos estilos, de diversas formatações. A claquete de acrílico, ela é preenchida com aquelas canetas tipo piloto, aquelas canetinhas... Foca. Aquelas canetas de quadro branco. Aquelas canetas de quadro branco, normal. Foca. Desgraça. Existem claquetes de madeira, que eu não gosto muito porque elas são preenchidas a giz e sempre acaba deixando uma sujeira. Existem claquetes que são digitais, e aí nisso o editor ele sabe exatamente qual o timecode do vídeo e do áudio, então ele consegue sincronizar certinho por conta da informação que vai estar aqui. Mas eu gosto muito dessas aqui. Todas as informações que o editor precisa para ele conseguir editar o filme vão estar preenchidas aqui nessa claquete. Então, caso você tenha uma letra feia, é melhor comprar aqueles caderninhos de caligrafia. Tá bom? E agora eu vou tentar ensinar pra vocês mais ou menos como se preenche uma claquete, seja o que Deus quiser. Então, novamente, se você não sabe qual é a preferência do seu editor para produção, para, enfim, como ele vai editar, você pode seguir alguns padrões que já são meio que básicos. E eu acredito que o padrão americano é o mais assertivo, o mais prático, então é isso que eu vou comentar com vocês hoje. A claquete, então, ela consiste de 3 formações essenciais: rolo, cena e take. Já vou falar sobre cada um desses. Algumas claquetes, como eu disse, tem algumas coisas a mais. Essa aqui, por exemplo, tem diretor e câmera. Tem a data, qual a data que você está filmando. Então, eu acho que isso é essencial para o editor, assim, ele não se perde, ele sabe exatamente em qual pasta que tá, qual é o dia que foi filmado. O nome da produção, que é sempre legal, assim, o montador, ele sabe qual filme que ele está editando. Às vezes ele tem 1 milhão de projetos encaminhados, então ele precisa saber qual que é... Caramba, eu vou espirrar. Às vezes ele tem 1 milhão de projetos encaminhados e ele precisa saber qual que é a produção que ele está editando nesse momento, para ele não se perder nos seus arquivos, enfim. E essa claquete aqui também tem algumas informações que são bem legais, se foi uma diária, uma noturna, uma tomada interna, se é uma externa, se ela tem algum filtro. Às vezes a gente usa alguns filtros, que nem o polarizador, o ND, enfim. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre filtros, se inscreve no canal. E também existe uma informação que é muito legal, que é MOS e Sync. Hoje eu vou falar exatamente o que é MOS e o que é Sync, caso você não saiba.
Sync, obviamente, sincroniza. Já vou falar. As informações essenciais. Rolo, cena e tempo. O que é rolo? Antigamente só se filmava filmes com rolo, em película. Sabe rolo? Sabe? É aquilo lá que matou os nazistas? Puta vida! Então, antigamente só se filmava com rolo. O que a galera de câmera, a equipe de câmera fazia? Terminava de filmar, eles adesivavam, eles etiquetavam qual que era aquele rolo que eles tinham usado e eles colocavam na claquete também. O editor sabia exatamente qual que é o rolo que estava sendo filmado naquele momento, se era o rolo número 1, 2, 3, enfim. E ele também sabia de qual câmera que era, se era a câmera A, câmera B, câmera C. Agora, não se usa tanto mais película, mais filme, porque ele é muito caro, não é muito fácil de trabalhar com ele. Então, geralmente a gente tem cartão de memória, SSDs, HDs, enfim. Mas todos eles ainda são chamados de rolo. Então esse tipo de mídia, ele ainda é chamado de rolo na claquete, porque assim é um jeito que todo mundo se mantém na mesma linguagem, sabe? Falando o mesmo idioma. Então é para isso que a gente chama ainda todas as mídias de rolo. Então, por padrão, você preenche a claquete. Cala a boca. Por padrão, você preenche a claquete de acordo com o rolo. Então, se você está filmando na câmera A, você preenche o rolo como A. E se você está filmando no primeiro cartão desta câmera, seria o cartão número 1. Preenche geralmente na centena. Então, se você está filmando no primeiro cartão da câmera A, você preenche como A001. Se você está filmando com uma câmera A ou uma câmera B, você preencha como câmera A e câmera B ao mesmo tempo. Assim, o editor ele sabe que esse plano foi filmado com duas câmeras. Então, por exemplo, se você está filmando no segundo cartão da câmera A e no primeiro cartão da câmera B, a sua claquete estará preenchida como A. Ah, nossa, que letra horrível. É melhor comprar aqueles caderninhos de caligrafia. A002 e B001. Dessa forma, o editor sabe que ele está no segundo cartão da câmera A e no primeiro cartão da câmera B. Ou, enfim, e os números vão crescendo até você terminar o filme. Então, essa é a primeira informação essencial. A segunda informação essencial. Cena. A cena é basicamente a cena do roteiro que você está filmando. Ok. Onde eu estava? Tá bom. Qual que é a cena do roteiro que você está filmando? Isso, o segundo assistente de câmera, ele vai perguntar para o primeiro assistente de direção, para o script supervisor. E quando ele ou ela souber qual que é a cena que está sendo gravada, ele vai preencher com o número da cena. Então, digamos que é a cena 18. Cena 18, mais o plano que será filmado. Geralmente, você grava um master shot, que é o plano mais aberto, mais geral, onde você vai mostrar mais ação do seu filme e depois você vai fechando cada vez mais. Aí você passa para o close do seu ator, até chegar nos insertos, nos detalhes, nos b-rolls, enfim. Você não precisa mencionar que é o master shot. Se você está falando que é a cena 18, você já menciona que este é o master shot. Se você mudar a câmera de posição, se você mudar a sua lente, se você mudar qualquer coisa, isso configura como um novo plano. E dessa forma, quando o segundo assistente de câmera, ele ver que mudou a câmera de posição, ele muda o plano. Então, se a gente está filmando esse plano aberto e este plano foi validado, terminamos de filmar esse plano e agora vamos para o próximo plano, e o operador de câmera muda a distância focal da sua lente, digamos, para um close, dessa forma nós estamos em um segundo plano. E aí ele vem e adiciona escrevendo 18A. Esse seria o segundo plano. Agora, se mudou de novo, vai plano B, C, D, isso até o Z. Não é indicado você colocar o plano I ou o plano O na sua claquete, porque ele parece muito com 1 e com 0, então é capaz de confundir o editor. É sempre legal o assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, ele ser bem assertivo quando ele for cantar a claquete. Já vi muitos editores, muitos operadores de som direto, elogiando verbalmente no meio do set, fala, pô, você opera a claquete muito bem, você bate a claquete muito bem, você canta a claquete muito bem. O termo é cantar claquete. Exatamente. Não tem nada disso. É você simplesmente falar as informações da claquete e bater ela em seguida. Agora, não é muito indicado falar a letra porque você pode acabar confundindo o montador ou não é tão assertivo quanto você falar algo que começa com a letra do seu plano. Por exemplo, plano A, você pode trocar o A por André ou pelo nome de alguém da produção. Isso vai variar muito de produção para produção, mas como você pode ver nesse clipezinho aqui. 79 fucking explosives. 48 Nazis, take one. Freaks. Assassino. Assassino. Fangulo. Strangulata. Spaghetti. Tortellini. Ravioli. Zucchini.
você pode ter alguns takes muito engraçados. Muita gente acha que você tem que preencher o número do seu plano, o nome do seu plano, como tá na tabela de produção, como tá na tabela de decupagem. Eu acho que isso é meio desnecessário. Você não precisa acompanhar toda a tabela de produção, toda a decupagem para você preencher a sua claquete. Como o diretor de fotografia preencheram a tabela deles, a tabela de decupagem, isso muitas vezes pode acabar caindo. Pode adicionar outros planos, você pode colocar um plano diferente, você pode fazer fora da ordem daquela tabela e acaba ficando uma confusão. Então, se por exemplo, se você usa como está na tabela de produção, como está na tabela de decupagem, você acaba gravando plano A, plano B, plano C, não dá tempo de fazer o plano D, vamos fazer direto o plano E. O editor vai falar, tá, mas cadê o plano E? Tá A, B, C, D, F, G, cadê o plano? Faltou o plano, cadê o plano? Então por isso que você acaba mudando de acordo com a ordem que você for filmando. Não necessariamente você precisa acompanhar a tabela de produção, a tabela de decupagem. Isso é uma coisa que a direção de fotografia, a direção cuida. O segundo assistente de câmera, ele é um técnico, ele vai usar a claquete para bater, para cantar e para auxiliar o montador. Ele não necessariamente ele sabe quais são os planos que vão ser filmados. O trabalho dele é outro, o trabalho dele é mais técnico do que artístico, eu acho. A terceira e última coisa é o take. Ele é a coisa mais simples. Ele é simplesmente quantas vezes você já fez esse plano. Esta é a primeira vez que você está fazendo plano, esta é a segunda vez, é a terceira vez. Cada vez que você terminar de fazer algum plano, que você terminar de filmar algum take, e o assistente de direção ou o diretor falar, valeu, ok, temos. Isso configura que aquele take está válido e você parte para o próximo plano, ou a próxima cena. E nesse caso, o take acaba zerando. Por exemplo, nós estamos filmando a cena 18, terminou de filmar esse, o diretor falou, não valeu, vamos fazer de novo? Você então muda para take 2, porque você vai repetir a cena. Não valeu, o diretor quis fazer de novo, então é o take... Essa caneta tá falhando. 3. Se o diretor falar, valeu, vamos para o próximo plano, então o take é zerado, ele volta ao take 1, e se você vai para o próximo plano, plano A passa para o plano B. E isso continua indefinidamente até para sempre. Cala a boca! Agora, como cantar uma claquete? O segundo assistente de câmera ele vai esperar a indicação do primeiro assistente de direção para ele falar que vai gravar um plano e então ele vai esperar o operador de som direto, para o mixador de som, falar que ele está gravando o som. E geralmente ele fala, som foi, rodando, sound speed, ou só speed, ou só foi som, alguma coisa assim. Essa é a indicação verbal de que o assistente de câmera, o segundo assistente de câmera, pode entrar com a claquete na frente da câmera, com ela aberta. Super importante começar com a claquete sempre aberta. Dessa forma o editor vai saber que aquele plano tem som direto. Então ele vai esperar a confirmação do operador de câmera ou do primeiro assistente de câmera que a câmera está rodando, que geralmente foi câmera, câmera speed, foi rodando. Enfim, ele vai ter a confirmação verbal de quem está atrás da câmera, de que a câmera está rodando, então ele tem a oportunidade de cantar a claquete. Nesse caso ele cantaria 18, Bruno, primeira, marca. Sim, é muito importante você sempre falar marca quando você estiver claquetando. Dessa forma, o montador ele vai saber exatamente que o som que ele vai ouvir é justamente o som da claquete. Por quê? Porque muitas coisas no meio do set pode acabar tendo o mesmo som e isso pode acabar confundindo o montador. Isso parece uma coisa muito fresca, muito pequena, mas é só um trabalho de comunicação, é pura comunicação, deixar tudo muito bem claro para toda a equipe, para que todo mundo tenha um dia muito feliz e que o filme saia muito legal, tá bom? Tá bom. Agora, se por um acaso você está filmando com duas câmeras, você mostraria para a sua câmera A e cantaria 18, Bruno, primeira, marca A. Então você viraria para a sua câmera B e repetiria o processo. 18, Bruno, primeira, marca B. Isso é importante para o montador também saber para qual câmera você está batendo. Caso você esteja batendo a claquete e as duas câmeras consigam enxergar claramente a claquete, você só precisa cantar uma vez. 18, Bruno, primeira, marca geral. Ou você mostra aqui, mostra para outra e bate. Dessa forma, o seu editor não vai ficar perdido. Mas o celular tá tocando, gente. Dessa forma, o seu editor não vai ficar perdido, ele vai saber exatamente para qual câmera você está batendo. Muita gente acha que você coloca claquete em qualquer lugar e foda-se. Por exemplo, se você estiver gravando uma cena onde
seu personagem esteja no fundo do quadro. Eu tô totalmente sem luz aqui. E o seu segundo assistente de câmera, ele acha que ele tem que bater a claquete próximo ao rosto do talento ou do ator, a câmera dificilmente vai conseguir enxergar o que está escrito. Então, mesmo que a ação ocorra aqui no fundo do cenário, a claquete deve estar sempre posicionada de um jeito que todas as informações consigam ser lidas da melhor maneira e preenchendo o quadro da melhor maneira. Por quê? Porque assim o editor ele vai conseguir ver que o primeiro quadro do seu plano é exatamente as informações essenciais que ele precisa. Então ele não precisa ficar caçando, ele não precisa ficar dando zoom para saber qual plano que é. Então não importa, se o foco estiver lá no fundo, é trabalho do primeiro assistente de câmera ou do foquista dele focar na claquete quando ela aparecer até a parte que a claquete é marcada e voltar o foco até onde estiver. Para isso que existem também marcas de foco. O primeiro assistente de câmera ou o foquista, ele tem marcas de foco. Preciso me ajeitar aqui. Ah, meu cabo. O primeiro assistente de câmera ou foquista, ele tem marcas de foco justamente para ele saber qual que é o foco do filme, onde ele precisa focar naquela cena, mas quando a claquete vai ser posicionada, ele sabe que ele tem que focar nela. Para dessa forma, o montador ele sabe exatamente qual plano que é e ninguém se perde nesse processo. Agora, eu comentei que a claquete deve sempre começar aberta, mas se caso você esteja gravando uma cena onde não tem som direto, onde é uma perseguição de carro ou é simplesmente um detalhe, algo assim, você não precisa começar com a claquete aberta porque não vai ter som rodando. Você só apresenta a claquete. Deixa eu apagar o B aqui que não vai precisar mais. Com ela fechada. Isso é importante. Quando a claquete estiver fechada, o editor sabe exatamente que aquele plano não tem um arquivo de áudio. Dessa forma ele não vai ficar caçando o arquivo de áudio. E é aí que entra a parte do MOS que eu disse. MOS significa apenas Motor Only Sync, ou Mute Out Sound. É uma sigla para você dizer que aquele clipe não tem áudio. É sempre legal você colocar na sua claquete algum lugar escrito MOS, essa claquete já tem. Se não tiver, você simplesmente escreve em algum lugar ou coloca uma fita aqui. Ou você pode começar com a mão aqui, que o montador já vai entender que esse clipe não tem um arquivo de áudio e ele não vai ficar caçando no log onde está o áudio desse clipe. Ai, meu dedo! Ah, bati o dedo. Isso acontece. Sempre não, mas às vezes acontece de você meter o dedo. Agora, como você bate uma claquete? Como eu falei, é sempre importante que a claquete esteja preenchendo o quadro inteiro. Mas o editor, ele não quer ver o seu rosto, mesmo que você seja lindo que nem eu. Ele quer apenas que a claquete esteja em foco. Então, dessa forma, você preenche o quadro apenas com a claquete. Se você conseguir segurar com uma mão, ótimo. Dessa forma, você fica livre com a outra mão para você conseguir preencher a claquete, escrever, colocar informações que são extremamente interessantes e importantes. E demora um pouco para você se acostumar. Mais uma indicação que eu tenho para você é segurar a claquete por trás, com os dedos de trás. Dessa forma, você fica bem firme com ela e pressionar a claquete com o indicador e o dedão. Dessa forma, você precisa só tirar o indicador e empurrar com o dedão e a claquete bate. Às vezes o plano é muito fechado, você não consegue colocar a claquete inteira, uma claquete grande, preenchendo o quadro, de uma forma que você consiga enxergar todas as informações. É para isso que serve uma claquete de insert. O nome disso é claquete de insert, ela é só uma irmã menor da claquete normal, e ela tem todas as informações que você precisa, da mesma forma que é rolo, cena e take, mais as outras informações adicionais, como eu disse. Então, caso a sua claquete grande não caiba, você pode usar essa claquetinha. O nome dela é claquete de insert, respeite ela. Às vezes a cena é muito complicada, você não consegue bater a claquete no começo, como seria o ideal, então você precisa identificar esse clipe de algum jeito para o seu montador. Como você faz isso se você não consegue preencher a claquete no começo? Você acaba claquetando no final. Como isso acontece? No começo do take que você começa sem claquete, o assistente de câmera, o operador de câmera, ele vai cantar claqueta no final, ou tails late, enfim. Dessa forma, assim que acabar aquele plano que ele foi aprovado ou não, você mostra a claquete de ponta cabeça, você canta ela. 18 Bruno primeira, vira e marca. Dessa forma, o seu editor, novamente, ele não vai se perder. A claquete, eu tô repetindo isso várias vezes, mas isso é importante. A claquete é um instrumento de organização de mídia do seu editor. Se você não faz isso direito, o seu editor pode perder muitos takes, ele pode perder muito tempo para conseguir achar os takes que ele precisa, e o seu filme pode atrasar, e a culpa é sua.
Quando você for fazer uma série de planos, de inserts, de b-rolls, de detalhes, enfim, você não precisa ficar claquetando todos eles, não precisa mostrar a claquete na frente de todos os planos, porque às vezes você pode ter 1 milhão de takes desse. Né? Você quer contextualizar um quarto, por exemplo, você vai filmar uma caneca, você vai filmar um mouse, você vai filmar um ventilador, enfim. Acaba sendo vários planos, e se você for parar para claquetar cada um desses, você pode demorar muito tempo. Então, nesse caso, você mostraria apenas no primeiro plano daqueles inserts, e os outros próximos inserts eles não vão ter nenhuma claquete. Dessa forma, o editor ele vai saber, tá, beleza, aqui eu entendi. Isso aqui foi um insert, o resto são todos inserts, e aí ele vai procurar na mídia dele quando for a próxima claquete. Dessa forma, novamente, ele não vai se perder, ele vai saber exatamente o que ele está procurando, vai saber exatamente qual é a cena daquele filme que ele está editando. Eu falei que você precisa posicionar a claquete certíssima no lugar, da forma que o editor consiga ver exatamente todas as informações. Mas raramente não, acho que nunca você vai conseguir ver aonde você está na claquete. Nesse momento eu estou usando o meu monitor. Com o tempo você se acostuma a posicionar a claquete exatamente na posição que precisa. Mas às vezes você vai deixar a claquete cortada pela metade, você vai deixar ela muito alta, muito baixa, muito longe, muito perto. Se isso acontecer e o seu primeiro assistente de câmera for um cara muito legal, ele vai informar a você que você está fora do quadro, você está dentro do quadro, você está muito próximo, muito longe. Então, por isso, o seu primeiro assistente de câmera ele vai falar com você. Ele vai falar, desce mais, entra mais para a direita, mais para a esquerda, aproxima, vai para trás. É claro, se você conseguir colocar na posição exata de primeira, vai ajudar o trabalho de todo mundo, vai facilitar muita coisa. Algumas informações da claquete não mudam com frequência. Por exemplo, o rolo ele demora para ser mudado. Nesse caso, você pode usar uma fita gaffer, uma fita paper tape e preencher a parte do rolo com fita. Assim, você não tem que ficar se preocupando que a sua informação vai sair muito rápido, né? Porque a fita ela não é tão fácil de sair como o resto da claquete, né? E você não precisa se preocupar em ficar trocando. Você pode preencher com fita e escrever em cima da fita as informações que não vão mudar. Vou deixar aqui de um jeito fácil para você ajudar o editor. Por padrão, o vermelho é sempre usado quando você está falando sobre a sua câmera principal, sobre o seu ator principal. Caso você esteja usando então fita, prefiro usar a fita vermelha para quando você estiver falando da câmera A, mas lembre-se de usar fitas próprias para claquete, para câmera. Mas procure sempre usar fitas próprias para claquete, para câmera, que não são fitas abrasivas, como por exemplo, essa aqui é uma paper tape. Ela é quase que nem uma crepe, só que ela é melhor. Ela não é abrasiva, ela não deixa nenhum resíduo. Ela é que nem as nossas fitas gaffers. Gente do céu! Ela é mais ou menos que nem as fitas gaffers. As fitas gaffers elas são muito mais fortes, muito mais resistentes, são fitas de tecido e muito mais caras. Elas são fitas profissionais para a nossa área. Então tenta não usar crepe, não usar nenhuma dessas fitas que pode acabar prejudicando a sua claquete. Esses equipamentos são caros, principalmente aqui no Brasil. Agora tem uma dica de ouro para vocês. Caso alguém faça o favor de usar uma caneta permanente na sua claquete e faça essa cagada aqui, não se desespere. Não vá passar nem o Veja, nem o detergente, nenhum produto abrasivo na sua claquete. Não vai passar álcool, não vai esquentar água e passar aqui, você só vai ferrar a sua claquete. Não vai passar alvejante, nada disso. Calma, tudo tem seu jeito. Pegue aquela sua caneta piloto que a gente tá falando no começo do vídeo e simplesmente pinte. E dica extra, você pode pegar um pedacinho de pano e fazer o seu próprio apagador, caso a sua caneta não venha com apagador. E apaga. Sobrou um tantinho aqui, você vem, pinta, pronto, que nem nova. Caso você tenha um limpa-lentes ou um limpa-óculos qualquer, você também pode espirrar um pouquinho e passar. E como nova. Aí você dá um puxão de orelha no cara que passou a caneta permanente na sua claquete. Tá bom? Tá bom. Caso você não queira perder a sua caneta no meio do set de filmagem, você pode amarrar a sua claquete com uma fitinha de gaffer, uma fita gaffer qualquer, uma crepe, enfim. Dessa forma você prende a sua tampinha da sua caneta, você fica livre com ela para você volta a sua caneta no lugar e simples. Existe uma coisa extremamente chata que é este som.
O ator, ele ouve isso o dia inteiro. Às vezes você vai gravar um plano fechado no seu ator, e isso pode fazer com que você tenha que bater a claquete próximo ao rosto do ator. Porém, este barulho é chato para um cacete. Esse barulho é muito chato. E o seu talento, ele tá ouvindo isso o dia inteiro. 18, Bruno, primeira marca. Filha da p***, aprende a bater uma claquete! Isso não acaba sendo muito legal. Se você chega no ouvido da pessoa aí, existe uma coisa que a gente fala que é batida leve, ou soft sticks. Às vezes, o seu ator tá numa cena que é muito intensa, uma cena de discussão, uma cena dramática, onde ele está preparado. Então, tenha consciência, tenha essa troca com o talento de que, cara, ele tá ali concentrado, eu não quero desconcentrá-lo. 18, Bruno, primeira marca. Batida leve. Eu te amo, Maria. E o seu ator vai gostar disso, de você ter essa consciência, essa troca com ele. Muitas vezes a sua luz ela é muito direcional, ela é feita só para o set que está sendo filmado. Então, às vezes você precisa posicionar a sua claquete em um local que não tem muita luz. É sempre legal você ter uma lanterna para que o seu editor consiga enxergar qual que é o seu quadro, né? Caso você não tenha uma lanterna, a própria luz do seu celular já serve. Tudo bom? Última dica. Não é porque você tem uma claquete que o seu filme vai sair bom, não é porque você não tem uma claquete que o seu filme vai sair ruim. Uma palma na frente da câmera é melhor do que nada. Eu acredito muito que a gente tem que ter noção de que a claquete, assim como a câmera, assim como a luz, assim como o som, assim como toda a parte do audiovisual, são só instrumentos. O que realmente faz a diferença no filme é quem está atrás da câmera, é quem está na frente da câmera, é a equipe, é o talento, é a persistência de fazer um trabalho legal que faz o filme bom. Então não se preocupa se você não tem uma câmera top, se você não tem uma claquete legal, se você não tem uma luz legal, simplesmente faça o trabalho da melhor maneira que você souber fazer. Eu espero que o que eu passei aqui, como novamente eu falei, é baseado na minha opinião, simplesmente possa te deixar preparado para um eventual job de assistente de câmera, caso você não conheça, ou se você já trabalha com isso, você viu uma dica nova que você não conhecia. Eu não vejo que o Brasil tenha um canal de comunicação assim na internet legal para que todo mundo, nossa, da área audiovisual, artística, técnica, possamos conversar. Então, caso você tenha uma informação que eu não passei, que você acha que seria legal passar, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram, não sei se eu vou postar aqui no Instagram, se eu vou postar aqui no YouTube, eu não sei exatamente onde vai. Me segue, vamos trocar essa ideia. Novamente, eu não sou o dono da verdade, é tudo baseado na minha opinião, mas eu acho que são informações legais que eu passei. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. É isso. Eu não sei, gente, eu não sou youtuber, não faço ideia do que eu tô fazendo. Tchau!